bem-vindos ao segundo CIS, Seminário de Informação, Inovação e Sociedade, que tem como tema central Inteligência Artificial, Diálogos a partir da Informação, Inovação e Sociedade, organizado pelos programas de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, PPG-CTS, e Ciência da Informação, PPG-CI, da Universidade Federal de São Carlos. Eu sou Josiane Santos e farei a mediação de conteúdo desta sessão de apresentação de trabalhos. E a Thais Rosa fará a mediação técnica desta sala de apresentações. Dúvidas e perguntas deverão ser colocadas no chat, indicando para quem será direcionada. Havendo tempo ao final, as perguntas serão retomadas para que possam ser respondidas. As apresentações terão duração de 4 minutos e os apresentadores serão avisados pelo mediador depois de 3 minutos. Pedimos que todos mantenham seus microfones desligados durante as apresentações. Os links para inscrição e confirmação de presença nesta sessão serão disponíveis no chat e solicitamos o seu preenchimento no dia de hoje para posterior confecção de certificado. Convidamos para iniciar as apresentações dos trabalhos, Januário. Obrigado. Boa tarde. Só aguardar a Thais colocar a apresentação. Desculpa. Pode iniciar, Januário. Obrigado, Thais e Ana Paula. Desculpa se não sei se são esses os nomes, né? Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Januário Abinha Conde, sou professor do BCE na UFSCar. O trabalho que vou apresentar, ele aborda a questão da criação de produtos, serviços e processos inovadores da empresa, ou seja, aqueles produtos, processos que são caracterizados por novidade e possibilidade de aplicação no mercado. Quando se fala em inovação, logo a gente pensa em fontes de inovação, né, por onde, ou a partir das quais a gente pode capturar as ideias criativas, né, que vão ser o foco, né, vão oferecer insights, né, para o desenvolvimento desses produtos. Existem várias formas de fazer isso. Este trabalho, especificamente, utiliza a etnografia móvel, né, que é um método da antropologia, combinado com o uso do software Experience Fellow, né, para a compreensão da profundidade das necessidades de clientes através do mapeamento de jornadas para obter o conceito de produto. O conceito de produto é a forma como esse produto se apresenta para o seu consumidor. O que é produto para o consumidor, né? Essas diferentes perspectivas, né, de percepções em relação a esses produtos e serviços que podem ser oferecidos para esse consumidor. Como justificativa, né, apresenta-se aqui a questão das dificuldades que ainda norteiam, né, ainda caracterizam os processos de inovação das empresas no Brasil. Por exemplo, o relatório do IBGE, né, o IBGE desde o ano de 2000, vem fazendo o levantamento das empresas que inovam no Brasil, né, na última análise que fez de 2015 e 2017, né, as empresas que foram mapeadas ou foram investigadas apresentaram a questão dos riscos econômicos excessivos como sendo a principal causa, o principal motivo que constitui obstáculo ou entrave às atividades inovativas dessas empresas. Então, uma das formas de minimizar esses riscos, né, no entendimento deste trabalho, é envolver o próprio consumidor que vai ser potencial usuário desses serviços, né, no processo de modelagem dos produtos e serviços informacionais, né? Pode ser uma inovação, aliás, pode ser produto, serviço ou qualquer coisa. Os autores Tid e Bressan, né, não sei se vocês conhecem, né, as pessoas que estão assistindo aqui,
eles dizem que o maior desafio da invenção, aliás, da inovação, não é a invenção em si, ou ter soluções criativas, mas colocar isso no mercado e dar certo, né? Isso envolve, logicamente, buscar essas ideias, selecionar aqueles que têm potenciais, né, para o desenvolvimento, a aplicação no mercado, implementar isso e capturar valor. E durante esses 4 estágios todos, as necessidades do cliente constituem um dos portões de entrada que não podem ser ignorados pela equipe de design. Então, o problema principal formula-se a seguinte questão: que métodos de pesquisa podem ser utilizados para reduzir incertezas no design de serviços inovadores, atendendo aos paradigmas de agilidade, flexibilidade, produtividade e qualidade vistos pela atual economia competitiva, né? Como resultados... Oi, Januário, seu tempo acabou. Acabou? Sim. Vamos falar sobre os resultados? Infelizmente, eu tenho que passar para o próximo. Agradeço a participação e agora eu convido para a próxima apresentação de trabalho a Ana Paula. Oi, estou aqui, esperando Tá ok. o slide. Boa tarde, meu nome é Ana Paula Basílio, eu estou apresentando o trabalho com meu colega de turma, Danilo Formenton. Eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, e o título do meu trabalho é a Origem e Desenvolvimento do Campo de Estudo CTS. Pode passar. Bem, o surgimento desse trabalho, a gente refletiu sobre algumas questões em sala de aula, né, sobre o surgimento do campo, né, e através de alguns autores também a gente começou a pensar o CTS, né, quais são os antecedentes históricos que contribuíram para a formação do campo CTS, né, como se dá a relação do conhecimento técnico, expertise e a capacidade dos sujeitos em opinar nas tomadas de decisões dos estados, né? Será que a ciência pode moldar o poder político ou o poder político pode moldar a ciência, né? Como os dirigentes políticos usam o conhecimento para influenciar as tomadas de decisões e se o governo democrático exige que a sociedade tenha um papel na base técnica para a resolução dos problemas públicos, então quais são os recursos que o CTS fornece para facilitar essa participação cidadã, né? Pode passar. Bem, o objetivo do trabalho foi revisitar a literatura especializada sobre o surgimento e desenvolvimento do campo CTS, né? O trabalho, ele faz algumas reflexões a partir de alguns autores conceituados, clássicos da área, né? Como Jasanoff, o Lopes Cerejo, o Zima, o Palacios, Cuevas, Auler e Basso, né? Metodologicamente, esse estudo é um ensaio teórico, como eu já falei, né? Recorrente da revisão de literatura, né? Utilizamos 2 bases de dados, o Cielos e o Google School. Como limitação da pesquisa também, a gente encontrou várias denominações para a tríade CTS, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade, Ciência, Tecnologia e Educação, Filosofia da Ciência. Então, eu acho que essas várias denominações, na hora da busca, dificultam um pouco a nossa pesquisa. Pode passar. Bem, eu vou dar um panorama rápido, né, porque o tempo é curto, não dá para me aprofundar muito, né. O CTS ele surgiu por volta de 1970, com 2 enfoques, o europeu e o norte-americano, né, e é consenso entre alguns autores também que surge mais um enfoque latino-americano para resolver os problemas... Falta 1 minuto. Tá. O campo de estudo, CTS, ele atua em 3 direções, né? Pesquisa, políticas públicas e educação, né?
sendo uma área do conhecimento que estuda as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, as influências externas também, né, as políticas, as econômicas, as sociais, ambientais, né. Por fim, a gente nota que há uma crescente preocupação por parte dos programas em desenvolver pesquisas que aproximem o conhecimento científico, né, da realidade vivenciada pela sociedade, pelos cidadãos, formar pessoas questionadoras, né, com uma visão crítica, né, e para entender as relações entre ciência, tecnologia e seu desenvolvimento. Obrigada. Obrigada. Ainda tinha um tempinho. Thaís, tu pode autorizar, que tem pessoas aguardando na sala? Enquanto isso, chamo a próxima pessoa a apresentar o trabalho, que é a Sabrina. Oi, Sabrina? Olá, tudo bem? Oi, tudo. Se você é a próxima a apresentar. Aí a gente só aguarda a Thaís colocar a tua apresentação. Certo, obrigada. Obrigada. Olá, boa tarde. Bom, eu sou a Sabrina Verzola, sou doutoranda no programa de pós-graduação de Ciência, Tecnologia e Sociedade, orientanda da professora Chloe, e o título do nosso trabalho é Professor, Pesquisador, Inventor e Empreendedor, o ensino e a produção da ciência, tecnologia e inovação nas universidades públicas e o campus CTS. Bem, a nossa preocupação agora, principalmente em tempos de pandemia do coronavírus, como docentes que somos, é justamente essa preocupação com a produção científica e, além disso, não somente com essa cobrança, nós temos as demandas sociais, a expectativa social em torno dos professores como pesquisadores públicos. E essa cobrança massiva que nós temos, além da sociedade, nós temos que ter a preocupação com a formação do nosso discente, como profissional que vai atender as demandas sociais e, sobretudo, na expectativa do Marco Legal de Inovação. Porque o Marco Legal de Inovação, desde 2004, ele traz estratégias e medidas específicas para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. Mas com a alteração dele em 2016, ele estabeleceu novas estratégias também e novos propósitos, sendo que um deles, como princípio regulador, é a desigualdade, a redução das desigualdades sociais. E a nossa preocupação, o nosso propósito é a harmonização do campo CTS com o marco legal de inovação. Não entender e não compreender somente a ciência, tecnologia e inovação como uma questão estanque, isolada, somente a partir dos núcleos de inovação nas universidades públicas, mas integrar o docente a partir dos direitos e prerrogativas que ele tem também como empreendedor. E como empreendedor, ele tem vários direitos, além do desenvolvimento da inovação, a questão das patentes, da propriedade intelectual, e, além disso, a formação, o ensino atual diante dos desafios da pandemia. E esses desafios, eles se caracterizam também pela busca e pelo entendimento da compreensão das demandas da sociedade. Quais são as demandas da sociedade? Porque, além da tríade, ensino, pesquisa e extensão, nós podemos ter algumas estratégias em relação à sociedade nessa proximidade, além dos muros das universidades públicas, nós temos algumas estratégias pelo campo CTS, que é a inovação social. A inovação social, ela pode ser uma medida que vem aproximar, trazer a sociedade em uma discussão, tanto em tomadas de decisões na gestão da inovação, como também em relação à sustentabilidade, à redução dessas desigualdades sociais que nós temos atualmente,
preponderantemente agora nesse período em relação à saúde, à fome, à desigualdade propriamente dita. Falta 1 minuto. Certo, obrigada. Então, o nosso propósito, como resultado também desse trabalho, é desenvolver estratégias que venham a trazer à sociedade com uma proximidade a partir da inovação social, que, como exemplo, nós podemos citar as universidades de Stanford e Cambridge, que tem um centro de inovação social que envolve e integra tanto os docentes quanto também os servidores e alunos nessa busca pelo atendimento das demandas sociais. Então, aqui eu finalizo e agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Oi, obrigada, Sabrina. Como ficou ainda um tempinho, a gente vai aguardar um pouquinho, que tem pessoas esperando para entrar na sala. E aí, enquanto isso, eu peço que a Rosana possa ir se preparando, que ela será a próxima a se apresentar. Aí a gente só aguarda esse tempo que a Thaís autoriza e coloca o slide na tela. Oi, Rosana, você é a próxima a se apresentar. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Enquanto isso, quem quiser solicitar certificado, eu deixei o link no chat dessa sessão. Pode iniciar, Rosana. Ok, obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Rosana da Silva Gomes, sou mestranda do programa Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFSCar e venho apresentar para vocês a minha pesquisa de mestrado que eu estou desenvolvendo atualmente, juntamente com a minha orientadora, Márcia Regina da Silva. Então, o tema da minha pesquisa é a construção do saber científico, percepções e práticas, e gira em torno das atividades de iniciação científica. Então, a gente pensar as atividades de iniciação científicas inseridas como componente curricular, como programa institucional, ou como parte de política pública educacional, tem se mostrado importantes no desenvolvimento e melhora da habilidade técnica, científica e social de alunos do ensino profissional tecnológico de nível médio integrado. Então, a gente já tem algumas bases, né, voltadas para a iniciação científica, voltada para a pesquisa científica, nos documentos oficiais. Os PCNs, as diretrizes curriculares, já engloba esse assunto. Então, nesse sentido, o tema do meu trabalho é sobre a iniciação científica de alunos. A minha pergunta de pesquisa é: como os estudantes do ensino profissional tecnológico de nível médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Campinas, percebem a iniciação científica como prática formativa e facilitadora da produção do conhecimento científico? Então, o meu objetivo geral é investigar e compreender as contribuições formativas da iniciação científica aos alunos da educação profissional tecnológica de nível médio. Os meus objetivos específicos é descrever as etapas da prática diária da iniciação científica dos estudantes e dos orientadores, desde a concepção até a memória científica dos projetos desenvolvidos, identificar as diretrizes institucionais de apoio à iniciação científica do Instituto Federal de Campinas e analisar as percepções dos estudantes relacionados à iniciação científica. Então, a minha metodologia utilizada, esse trabalho ele se caracteriza como exploratório descritivo, é um estudo de caso, e para a coleta de dados eu utilizei o site institucional do Instituto Federal de Campinas, para coletar informações sobre participações em eventos, premiações, reportagens,
e para os alunos e orientadores, e também para o coordenador da pesquisa e inovação, foi aplicado um questionário. Então, como resultado parcial esperado, né? Falta um minuto. Acredito que a iniciação científica ela pode melhorar o desempenho dos estudantes nas disciplinas, despertar o interesse para a carreira científica, além de contribuir para a formação de cidadãos críticos. Então, espera-se que os resultados possam denotar tais perspectivas, respaldado na contribuição da iniciação científica para a formação e conhecimento científico dos estudantes. E acho que é isso. Agradeço. Ainda tem um tempinho, se quiser. Posso dizer que para mim está sendo bastante gratificante, né, optar em fazer essa pesquisa nessa linha, principalmente por se tratarem de jovens que estão no ambiente escolar e que o que eu vejo, a realidade que eu vejo é que eles são bastante... Eles estão gostando muito de fazer a iniciação científica, eles estão trazendo um resultado muito positivo para a escola, para eles. Obrigada. Agora encerrou. Obrigada e parabéns pela pesquisa e pela participação neste evento. Agora chamamos para a próxima apresentação o Paulo. Aí a gente só aguarda, Paulo, a Thaís colocar o slide para, então, iniciar a tua apresentação. Ok, mas não tem slide. Não, é que a gente fez um padrão para quem não tem. Ótimo, muito obrigado. Tá, ok, obrigada. Quando quiser, Paulo, pode iniciar. Ok. Então, eu vou falar aqui sobre uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, que está no estágio bem inicial mesmo, né? O projeto de doutorado aí sob orientação do professor Tales, que é a energia eólica, né? O desenvolvimento científico e tecnológico e as interações com a lógica financeira. Isso está dentro da pesquisa. Se a gente olhar o modelo nacional desenvolvimentista dos anos 50, né, nós vamos ver que se buscava o desenvolvimento aí através da industrialização e era apoiado em dois pilares muito fortes aí, que eram a infraestrutura e a ciência e tecnologia. A infraestrutura, se a gente vê a trajetória dela, ela foi ocupada aí, tem a presença da lógica financeira muito grande, né? E a ciência e tecnologia? Tem alguma relação direta aí com a lógica financeira? Então, nesse sentido, faço um recorte aí no setor eólico, né? O setor eólico cresceu muito no Brasil recentemente. Em 2005, o Brasil produzia 27 megawatts. Em 2019, esse número é maior que 15.700, né? Isso leva o Brasil aí está entre o quinto e o sexto produtor mundial. Porém, as questões tecnológicas parecem não ter evoluído no mesmo ritmo, né? A ponto do Brasil, até pouco tempo atrás, ou até muito recentemente, não conseguir fazer uma turbina do aerogerador. E se a gente olhar como é essa estrutura, né, nós vamos ver aí que é composto basicamente por empresas estrangeiras que têm o seu desenvolvimento fora do Brasil. E essa transferência tecnológica não parece não ocorrer de forma tão direta assim. Agora tem uma empresa nacional que está desenvolvendo um aerogerador, né, a turbina, mas eu ainda não tenho essa informação se já existe um parque utilizando essa tecnologia nacional. Mas o que eu busco? Eu busco entender o desenvolvimento tecnológico nessa área através da interação, né, da política científica e tecnológica, da política energética, de aspectos econômicos e financeiros, né, e da trajetória propriamente dito. Como essa interação entre esses diferentes espaços está promovendo ou limitando, né, o desenvolvimento.
Isso passa também por entender a contratação dos parques eólicos via leilão, os financiamentos via BNDES, que estipulam o percentual da tecnologia produzida no Brasil, Falta né? 1 minuto. Ok. E também duas coisas que ainda não estão inseridas na pesquisa, mas eu busco inserir, a trajetória dos pesquisadores e dos engenheiros que atuam nessa área, passando pela formação mais recente, e também o papel da ciência, como ela está interagindo com esse modelo de desenvolvimento de energia eólica. Tá? Uma coisa que chama a atenção também é um novo conceito de desenvolvimento, né? Muitas vezes associado à capacidade de atrair investimentos. Então, para isso tudo, vendo essa interação entre esses diferentes espaços, usar aí as bases teóricas da sociologia econômica. Era isso. Obrigado, Paulo. Parabéns pela pesquisa, pela participação. Agora chamamos para a próxima apresentação Matheus Vicente. Muito obrigado. E aí, enquanto isso, a gente aguarda a Thaís colocar a apresentação. Boa tarde. Boa tarde. Quando você quiser começar, Matheus. Tá bom. Bom, eu sou Matheus Vicente, eu faço Ciências Sociais na Unicamp, estou na graduação, com ênfase em Antropologia, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né, da Unicamp. E de abril de 2019 a março de 2020, eu fiz uma pesquisa de iniciação científica intitulada Lógica Tecnocientífica e a Produção de Inteligência Artificial na Unicamp, Agentes e Processos, que foi financiado pela FAPEX da Unicamp e orientado pela professora e antropóloga Daniela Mani, que está aqui na sala, inclusive. E o trabalho ele consistiu basicamente numa etnografia no Laboratório de Processamento Digital de Sinais para Comunicação, o DSP-Com, que é da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. E o objetivo foi observar uma fração da lógica tecnocientífica e os agenciamentos que baseiam os projetos e os processos de produção de inteligência artificial naquele laboratório. E através dessa etnografia, eu observei o contexto e o conteúdo das práticas desse laboratório e fiz uma revisão bibliográfica sobre o tema. E todas essas perspectivas, basicamente, elas foram baseadas nos estudos etnográficos de laboratório do Bruno Latour e do desenvolvimento da teoria Tor-Rede. E durante essa etnografia, meu interlocutor de pesquisa, o Homes Atux, que é desse laboratório, e alguns dos seus orientandos disseram que o campo de estudos de inteligência artificial ele se dividia entre uma produção que buscava compreender e aplicar as tecnologias com base nos anseios do mercado e outra que buscava compreender e aprimorar um aspecto mais cognitivo da inteligência artificial, tendo como base sempre a atividade físico-química e biológica do cérebro humano, como uma espécie de protótipo. Mas eu observo que, quase de uma forma geral, a pesquisa acadêmica em inteligência artificial, ela tem o cérebro humano como um protótipo virtual. Além disso, o objetivo foi desenvolver com o interlocutor uma relação participante, mas também colaborativa nessa etnografia. E isso fez com que juntos a gente construísse um evento que foi o 6º encontro de grupos de pesquisa em ciência, tecnologia e sociedade da Unicamp. E esse evento ele promoveu a discussão de temas de inteligência artificial, abordagem políticas e sociais. E além disso, também outro evento importante que aconteceu durante a etnografia foi a minha participação em um experimento chamado de aquisição de sinais neurais. Eu participei desse evento como observador, mas também como voluntário. No processamento de sinais neurais, que é a aquisição, são coletadas amostragens da oscilação dos sinais emitidos pelo cérebro. Esses dados eles passam por um processo de redução, de codificação, e são traduzidos em números para compreensão e aprendizado da máquina. Eu relaciono esse processo com o exemplo do Latour e do Ugar em vida de laboratório, quando eles Falta 1 minuto. Ok. Quando eles falam das máquinas chamadas inscritoras, que produzem resultados de experimentos em forma escrita, ou seja, matéria e escrita. E essas máquinas de eletroencefalografia, para citar o Latour e o Ugar,
elas podem ser vistas como máquinas de inscrição literária que reproduzem gráficos as oscilações das ondas cerebrais. E eu percebo também que desde o início do estudo da computação, a promessa foi a criação de uma máquina que tivesse a capacidade de raciocínio do cérebro humano, que é vista inclusive como uma potente máquina biológica. E durante o trabalho eu observei como o modelo biológico e cognitivo do cérebro eles são tidos como potência de serem uma máquina, deslocando a produção da tecnologia para a dimensão virtual. E para concluir aqui, o filósofo Simondon, a respeito da virtualidade, ele afirma que se trata de um potencial e diz que isso é uma das formas do real, assim como o atual. Ou seja, não é uma simples virtualidade dos estados futuros, mas uma realidade que nos empurra a ser. Desculpa. Assim, tudo bem. Terei que encerrar, infelizmente. Obrigada pela participação e pela pesquisa. Agora convidamos para a próxima apresentação a Jussara. Oi. Primeiro, boa tarde, um abraço aí para todos os colegas de curso. Eu faço doutorado na UFSCar, no curso também de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Eu pesquiso participação das mulheres na tecnologia, mas o trabalho que eu vou falar hoje é um pouquinho diferente. Eu vou falar de um pouco sobre uma trajetória que eu tive que passar, né, em paralelo com o meu trabalho, que é uma trajetória pessoal, e esse trabalho, a proposta dele é um relato pessoal, né, empírico, mas embasado nas teorias da epistemologia feminista e dos estudos sociais da ciência e tecnologia, que problematizam, né, o papel do cientista e do trabalho dele. O título do meu trabalho é Evidências para além do consultório e das bases oficiais, um relato sobre acompanhamento de doenças crônicas e autoimunes. Durante o processo do meu doutorado, eu ainda estou cursando, eu passei pelo diagnóstico de uma doença autoimune rara, o nome é esclerodermia sistêmica limitada, e até o processo de eu conseguir esse diagnóstico, eu passei por diversos atendimentos bastante problemáticos, assim. E eu fui percebendo no meio desse processo que aquilo que era registrado no prontuário, ou que era visto pelos médicos em atendimentos pontuais, né, principalmente no pronto atendimento, eram muito distantes daquilo que eu estava buscando um acompanhamento. Então, foi muito recorrente, né, nesses meus atendimentos, por exemplo, ter as minhas queixas, principalmente relacionadas à dor e à fadiga, desacreditadas, e muitas vezes identificadas como alguma questão de saúde mental, como ansiedade, hipocondria, e já por conhecer os estudos de gênero, eu já sabia que essa não era uma problemática só minha. E aí, nesse trabalho, eu venho trazendo a perspectiva da epistemologia feminista, né, no sentido de problematizar, de trazer à tona a voz das pessoas oprimidas, né, que nesse caso seria a minha e de outros pacientes, e de trazer o prontuário, né, como uma caixa preta que a gente precisa, assim como o Latour propõe, abrir e verificar o seu processo. O prontuário ele é usado como uma fonte de informação, que é considerada por alguns estudos como uma fonte de informação com evidência, que é usada para pesquisas, que é usada para políticas públicas, e se num prontuário diz que qualquer pessoa que chega num pronto atendimento com falta de ar, com taquicardia, por exemplo, qualquer uma dessas pessoas tem um ataque de pânico ou hipocondria, se toda vez que alguém vai lá tem esse diagnóstico, e depois não existe nenhum retorno, tá bom, depois não existe nenhum retorno para dizer que o que essa pessoa tem é outra coisa, então a gente reforça aí políticas que no final vão trazer para esses profissionais de saúde sempre essa ideia. Então, o objetivo desse trabalho é trazer quais são os outros atores e os outros documentos que podem ser analisados. Então, é o relato do paciente, são os registros que a gente faz, os nossos diários, as nossas fotos, e a importância disso enquanto fonte de informação. É isso. Obrigada, Jussara. Obrigada por trazer essa discussão.
E agora convidamos para a próxima apresentação a Débora. Aí nós só aguardamos a Thaís colocar o slide. Boa tarde. Boa tarde. Estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Sim. Tá ótimo. Então, boa tarde. O estudo é a privacidade de dados em ambiente de redes sociais online. Pode passar, por favor? Então, ele se dá através do uso de redes sociais, tais como o Facebook e o LinkedIn. Acontece que esses ambientes de redes sociais são ambientes onde os indivíduos constroem relações e também compartilham conteúdo, mas são também espaços onde as empresas privadas, donas de serviços de redes sociais, incentivam os indivíduos a criar um perfil público, com a intenção de coleta de dados pessoais. Pode passar, por favor. Então, o que se entende com isso? Primeiro, que há a ocorrência de produção de conteúdo de dados pessoais pelos usuários. E segundo, que existe a prática de coleta e uso de dados pessoais pelas empresas. Pode passar, por favor. Então, as redes são ambientes públicos controlados por empresas privadas que têm como principal interesse os usuários e dados pessoais. Acontece que, a partir do momento que os usuários aceitam os termos e as condições de uso das redes sociais, eles praticamente estão abrindo mão da privacidade de dados. E, a partir de então, começa uma negociação dos dados pessoais depositados nessas redes com agentes externos. Esses agentes externos, por sua vez, utilizam os dados para fins comerciais, nas atividades do e-commerce e marketing. E isso derruba a ideia de muitos usuários pensar que as redes sociais são gratuitas. Não são, porque a partir dessa coleta e de todo esse processo de compartilhamento com agentes externos, isso gera um lucro para as empresas. E, por outro lado, provoca riscos em relação à privacidade de dados para os usuários. Pode passar, por favor. Então, pressupõe-se que a utilização de redes sociais pelos usuários, sem a leitura dos termos de uso e a política de privacidade, ou ainda sem a verificação prévia sobre as práticas das empresas de serviços de redes sociais online, provoque riscos à privacidade de dados, uma vez que os usuários, a partir do momento que eles utilizam essas redes, eles são constantemente vigiados pelas empresas. Pode passar, por favor. Então, por que eu pretendo estudar o tema? Primeiro, que há um uso indevido de dados pessoais pelas empresas, e segundo, que essas empresas de serviço de redes sociais, tais como o Facebook e o TikTok, elas têm sido acusadas de vazamento de dados. Então, o estudo, ele é relevante, primeiro, para compreender como que o fenômeno de redes sociais online, produzidos por empresas tecnológicas, podem exercer domínio sobre os indivíduos a ponto a ponto de não refletirem sobre os riscos relacionados à privacidade. Pode passar, por favor. Então, existe uma insuficiência de estudos sobre o paradoxo da privacidade, que é um dos problemas que foi identificado. Existe também a questão dos riscos causados à privacidade, e a questão da ciência da informação, que é uma ciência social e preocupada também com o que acontece com os problemas sociais e com a informação. Diante de tudo isso, o problema é saber qual é a percepção que os discentes em programas de pós-graduação têm sobre os riscos causados à privacidade de dados em redes sociais online. Pode passar, por favor? Então, o objetivo geral é mapear a percepção que os discentes possuem sobre os riscos causados à privacidade. Os específicos é compreender quais são os riscos, analisar as características na utilização desses serviços, evidenciar o comportamento dos discentes ao compartilhar dados e compreender a partir dos resultados a percepção que eles têm. Tudo bem. Encerrou. Tudo bem. Desculpa. Obrigada pela participação e pela pesquisa. E agora chamamos para a próxima apresentação a Thaís, que ela mesma vai passar seus slides. Fico só no teu aguardo, Thaís.
Tá bom, obrigada. Vou abrir aqui. Tá dando para ver? Sim. Então, eu sou a Thaís, né? Eu faço doutorado no CPS, em São Carlos, aqui na UFSCar, e o meu trabalho é Patrimônio Cultural e CPS, um exercício sobre os desafios para uma educação patrimonial. E eu estou fazendo esse trabalho com a minha orientadora, Luzia Sigoli Costa. Então, o meu trabalho pretende falar sobre o que é o patrimônio cultural, que é um símbolo identitário, representativo de toda uma sociedade, que pode ser de natureza material ou imaterial, e vai atingir os âmbitos cultural, artístico, histórico, arquitetônico, ambiental, entre outros. Então, o objetivo desse trabalho é mostrar a importância dos estudos sociais e humanísticos, a importância da educação patrimonial e o uso das tecnologias para a escuta das vozes das comunidades tradicionais para salvaguardar o conhecimento sobre esses patrimônios culturais e gerar uma educação patrimonial que se aproxime do público e da comunidade. Então, o problema identificado nesse ensaio, né, é que existe uma necessidade de dar mais escuta às diversas vozes das comunidades tradicionais, para se obter uma maior riqueza de conteúdo histórico, ampliar a visão e o conhecimento sobre diversos fatos ocorridos. E para se tornar uma ciência também mais democrática e que busque a inclusão e o diálogo. E, a partir disso, pensar em propostas educativas com a tecnologia, com a informação, gerando conhecimento e a preservação dos patrimônios culturais e naturais. Então, como método, nesse trabalho eu utilizei a pesquisa qualitativa e uma compilação de referenciais teóricos que abordam a temática do patrimônio cultural, educação patrimonial e as tecnologias da informação para a educação patrimonial. Os resultados esperados são que a educação patrimonial ela seja usada para despertar valores individuais, coletivos, levando conhecimento, compreensão, o respeito, a valorização e a preservação do patrimônio, né, natural e cultural. E também que essa educação patrimonial seja planejada de um modo interdisciplinar, que permite lidar com as questões sociais, questões da identidade, da cidadania, englobando todas as sociedades, identidades e diversas visões. E que sejam criados também projetos vinculados à educação patrimonial no mundo virtual, e com o uso das tecnologias móveis, como aplicativos, o uso do celular, uso de sites, e-learning, tudo o que for possível para poder usar a internet, os aplicativos móveis para divulgar a educação patrimonial. Então, essas foram as referências, mas tem algumas outras. 1 minuto. Obrigada. Tem quase 1 minuto. Para mim, tudo bem, obrigada. Então acho que podemos adiantar para o próximo. Obrigada, Thaís, pela participação e pela apresentação. Agora chamamos para a próxima apresentação o Fernando. Aí nós só aguardamos a Thaís colocar o slide. Boa tarde a todos e a todas. Quando você quiser começar. Sim. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim, eu estou ouvindo. Ok. Bom, eu sou pós-graduando da UFSCar, né? Faço doutorado em educação. Minha orientadora é a Maria Cristina Hayashi, né? Ela é coautora desse trabalho. E o nome do meu trabalho é Pressupostos Metodológicos das Pesquisas e Ações, a questão da objetividade científica. Pode passar, por favor. Vou analisar nas pesquisas ação
são pesquisas participantes, quais são os critérios de cientificidade, né? Pode passar, por favor. Qual que é a questão de pesquisa? Como que elas justificam as próprias pesquisas metodologicamente? Qual o critério de demarcação científica que elas utilizam? Eu resolvi estudar esse tipo de pesquisa porque elas são um modelo de como o objeto, né, o sujeito de pesquisa, o pesquisador, ele se confunde com o objeto, né? É quase uma revolução copernicana na ciência educacional. Pode passar, por favor. Eu vou estudar para esse trabalho, né, para esse resumo, para esse artigo, 29 teses de doutorado, mas para o doutorado eu vou fazer um estado da arte, né, estudar dissertações, artigos, e essas teses eu recuperei na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Tem trabalhos, pode passar, por favor. Tem trabalhos de 98 até 2019, né? Trabalhos na área da saúde, da educação. Os objetivos são investigar como o discurso científico e seus perfis epistemológicos próprios inclui essa que é considerada por muitos pesquisadores como uma ciência emergente. Pode passar, por favor. São estudos, as pesquisas-ações são estudos práticos, né? Elas são organizadas a partir de um problema, uma intervenção é planejada e é reavaliada pelos seus agentes. Um dos primeiros trabalhos aqui no Brasil foi do Paulo Freire. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Bom, vou estudar como que as provas de validação acontecem, né? Se elas são leituras específicas do mundo, fundamentadas em esquemas teóricos e empíricos. A tendência é que elas formem ilhas de racionalidade, onde cada verdade é válida somente a partir de certas premissas, como, segundo Thomas Kuhn, todas as ciências, né? Poderia passar, por favor, para o último slide, por gentileza? Acho que eu fiz muito slide. Isso. Queria me concentrar nesse slide, que são os achados provisórios, né, dessa pesquisa. Analisando a pesquisa em todos os seus aspectos, né, a metodologia, a fundamentação teórica, por enquanto, os achados são esses. A formulação das pesquisas, das questões de pesquisa, são baseadas em premissas de superação de condições anteriores, sem analisar o contexto da descoberta, né? Então, aparentemente, as pesquisas partem do contexto da descoberta e não fazem um contexto anterior, né, à pesquisa. Como estava aquela escola antes da pesquisa, o que levou à produção daquele problema. O objeto aparece estático ao pesquisador. Somente a partir do início da ação ele se dinamiza. Então, é como se eles pegassem um problema e partissem dele, né? Não... Oi, Fernando. Tempo encerrado. Tá. Vocês não avisaram os 3 minutos? Eu avisei do 1 minuto. Agora, parabéns pela apresentação, obrigada. E agora eu convido vocês para a minha apresentação do meu trabalho, que eu fiz em parceria com a minha orientadora, Maria Tereza Kerbal. Aí só vou aguardar a Thaís colocar a minha apresentação. Bom, o meu trabalho é sobre a pós-graduação na região norte, novas agendas de pesquisa. Próximo, Thaís. Fala sobre um pouco a expansão desses programas, e eu peguei dados de 2000, 2010 e 2018 no GeoCaps. O próximo, Thaís. Contextualizando um pouco a região norte, são 7 estados, né, faz divisa com outros países, e é onde tem a maior parte todo o seu território tem o bioma da Amazônia. Próximo. Como eu já falei, essa grande área geográfica, o que a gente vai poder ver nos dados que eu trouxe aqui, tinha pouca oferta de cursos, até o ano 2000 só era mais o Amazonas e o Pará, que tinha uma grande concentração de cursos de pós-graduação do estricto sensu, e
Com isso, foi também se aumentando a parte de construção do conhecimento sobre a região, e também era uma área que tinha pouca universidades públicas, né? Até hoje só tem 3 universidades estaduais, são 11 federais, e Pará é o estado que tem mais universidades na região norte, com 5. O próximo, Thaís. Nos dados de 2010, como podemos ver, nessa parte amarela, é o total, né, desses três níveis, doutorado, mestrado e mestrado-doutorado. No Amazonas, somente a Universidade Federal do Amazonas e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia ofertavam curso de pós-graduação até o ano de 2000, e o Pará era o que só a Universidade Federal do Pará e a Federal Rural Federal Rural da Amazônia, que também era no Pará. A grande concentração desses cursos era na área de ciências agrárias e ciências exatas, no Pará, e no Amazonas, ciências biológicas e ciências exatas da terra. O próximo, Thaís. Em 2010, aí já alcançou todos os 7 estados. No Pará, ainda continuou sendo as ciências agrárias, só que aí incluiu as ciências humanas e as ciências exatas. No Amazonas, já era ciências biológicas, e em Roraima, era ciências humanas também. O próximo, Thaís. Como eu falei anteriormente, né, essas áreas que tinham mais, aumentou a oferta, mas somados os outros estados, tirando o Pará e o Amazonas, nesse dado de 2010, ainda não alcançava a totalidade de ofertas de cursos que existiam no Amazonas e no Pará. O próximo, Thaís. Já em 2018, houve um crescimento bastante, assim, ainda inferior em relação às outras regiões do Brasil, mas o que foi mais interessante é o crescimento dos cursos multidisciplinar. Todos os estados, todos os estados da região norte tinham grandes cursos dessa área de multidisciplinar, com exceção do Acre, que era ciências agrárias. Próximo, Thaís. E aí isso também reflete no número de mestrados e doutorados, mestres e doutores da região norte, que é bem inferior às demais regiões. Próximo, Thaís. E aí, com isso, com esse crescimento, pode-se ter novas agências de pesquisas, pode-se revisitar referências que se tinham, conhecimentos que se tinham, que foram feitos bem antes, né, pelos colonizadores, pelos cientistas naturalistas, oportunidade de formação local, né, por abertura de novos cursos, e inclusão de diferentes conhecimentos, como eu cito aí a nova cartografia social da Amazônia, que é a participação de povos e comunidades tradicionais que construem sua autocartografia, e eu também posso citar o Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, o NEA, que é da Universidade Federal do Pará, e é bastante conhecido e contribui bastante para essa construção de conhecimento e ressignificação de conhecimento sobre a Amazônia. Então, aqui eu finalizo a minha apresentação, e também agora a gente tem um pouquinho de tempo para perguntas, caso alguém tenha. Eu tenho uma pergunta para a Rosana, que eu fiquei na dúvida, se ela vai fazer a entrevista na pesquisa dela, ou é só consultando base de dados, se eu entendi bem. Oi, Josiane. Então, na minha pesquisa, não. Na minha pesquisa vai ser somente o questionário, né? Vai ser aplicado para os estudantes que fizeram iniciação científica no Instituto no ano de 2019, e é um questionário específico para os estudantes, um para os orientadores de pesquisa e um para o coordenador de pesquisa e inovação. Ah, entendi. E a outra pergunta é para o Matheus, se a pesquisa dele está disponível em algum lugar que a gente possa consultar, que eu achei bem interessante, e como eu estou fazendo também uma disciplina sobre o Latu, eu acho que seria um bom exemplo a ser citado. Oi, então, na verdade, eu vou publicar um artigo em uma revista, mas ainda não saiu. Vai sair provavelmente em 2022. Não saberia dizer aonde que pode ser visto, assim, mas qualquer coisa pode me mandar e-mail que eu posso mandar o relatório final da iniciação científica, etc. Tá ok, então. Obrigada. Obrigado. Pessoas, não esqueçam que está o link no chat para solicitar o certificado.
Agradecemos, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, ainda temos uns 5 minutos. Caso alguém queira fazer mais alguma. Tem uma pergunta para Fernando. Fernando, sua pesquisa, vocês vão, eu acho que não deu tempo para você falar, vocês vão fazer um levantamento empírico dessas pesquisação, não é? Isso. Olá, professora. Obrigado pela pergunta. Não vamos. Vai ser uma pesquisa com dados, pesquisas mesmo. Vai ser uma pesquisa epistemológica. Não vamos a campo. Entendi. Mas vocês vão usar, tipo, teses e relatórios de pesquisas de estações para, uma base, um corpo? Sim, eu utilizei somente teses porque para produzir um artigo, né? Mas aí eu vou ampliar o escopo ano que vem. Tá bom. Josiane, muito obrigada, Fernando. Nada. Josiane, eu teria outras perguntas, mas na verdade não tem muito tempo agora aqui. Que a gente tem, como coloquei no chat, a gente agora tem a última palestra do dia, que é do professor Dalton da UNB, e depois uma rápido encerramento do evento. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos. Agradecemos mais uma vez a participação de todos e todas. Os trabalhos apresentados foram fundamentais para intensificarmos as discussões sobre informação, inovação e sociedade. Informamos ainda que os resumos escritos farão parte de coletânea que está sendo organizada e entraremos em contato em breve com todos os autores e autoras para a finalização desta produção. Convidamos para que continue no evento acompanhando as palestras no canal do PPG-CTS no YouTube. E até breve.